Glória! Graças e paz a todos, eu me chamo Flávio, estamos aqui, mais uma vez aqui, no nosso grupo familiar online, e eu quero agradecer a Deus por você persistir nessa busca de conhecimento e entendimento da palavra do Senhor. O meu convite para você nesse momento é que você pegue a sua Bíblia, um papel e uma caneta, para você fazer as suas anotações, porque nós vamos aqui no nosso grupo familiar online dar continuidade na nossa série O Poder do Sangue. E hoje nós vamos falar, o poder do sangue nos trouxe libertação. Estávamos acorrentados, mas o poder do sangue de Jesus nos trouxe libertação. Bom, eu quero começar aqui lendo Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 19 ao 24. Romanos 7, 19 e 24. Olha que palavra linda. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Forte isso. Todo ser humano carrega dentro de si um desejo profundo por liberdade. Esse anseio pode ser visto nas artes, no entretenimento, em diversas filosofias de vida e em muitas outras áreas. E, nessa busca, mesmo sabendo o que é correto ou ético, muitas vezes agimos contra aquilo que é certo e nos vemos presos a ciclos que não conseguimos romper sozinhos. A palavra nos mostra que essa prisão não é apenas emocional ou comportamental, é espiritual. O pecado, família, escraviza, distorce nossa identidade e tenta nos manter o mais longe possível de Deus. Jesus veio para nos trazer uma liberdade real, não uma liberdade ilusória, libertando-nos de uma vida inteira escravizada pelo pecado. Lucas 4,18 diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4,18. Veja que a libertação que Jesus aqui nos oferece é parte de uma obra completa que envolve cura e restauração da cegueira espiritual. A ilustração abaixo nos mostra como era a nossa condição enquanto escravos do pecado e como Deus age em nós através de Jesus para nos trazer libertação. Primeiro, cegueira espiritual. Próximo, Deus abre os olhos. Próximo, o homem vê. Próximo, o homem entende e é liberto. De novo, cegueira espiritual. Deus abre os nossos olhos. O homem enxerga. O homem entende e é liberto. Uau! O sangue de Jesus não apenas perdoa, ele liberta completamente. O sangue de Jesus não apenas perdoa, ele inaugura uma libertação completa que começa agora e será plena na eternidade. Por isso, gente, por meio do sangue de Jesus, viva livre do pecado. Primeiro, viva livre do pecado. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim:
e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele, que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Veja que por meio do sangue de Jesus recebemos libertação do domínio do pecado sobre nós. Antes éramos escravos do pecado e toda nossa vida estava condicionada a pensar e agir a partir de uma mentalidade pecaminosa. Agora, sendo livres, não vivemos mais guiados por um coração dominado pelo pecado, mas pela certeza da nossa identidade como filho de Deus. Sabemos que ainda estamos sujeitos a pecar ao longo da nossa vida, isso é fato. Porém, isso já não será natural para nós. O pecado não é mais senhor da nossa vida, mas continua sendo um inimigo presente contra o qual lutamos diariamente. Inseridos na família de Deus, nossos anseios são transformados para honrá-lo e glorificá-los como nossas ações e com toda a nossa vida. Também, gente, não precisamos mais viver esmagados pela culpa do pecado e pela condenação. Afinal, Jesus nos resgatou e nos redimiu de toda a culpa. Fomos justificados por Ele. Já não somos definidos pelo pecado, mas pela justiça de Cristo. Por isso eu quero fazer duas perguntinhas para você refletir. Ainda existe alguma área onde me comporto como escravo do pecado? Segunda pergunta. Tenho vivido como alguém perdoado ou ainda guiado pela culpa? Se o nosso primeiro ensino de hoje é viva livre do pecado, precisamos entender essas duas perguntas. Segundo, seja livre na consciência e se relacione com Deus. Olha o que Hebreus 9,14 diz. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Olha que curioso. O pecado cauteriza a consciência e distorce nossa percepção espiritual. Quando persistimos nele, somos levados a um processo de degradação da consciência e passamos a enfrentar dificuldades de perceber a verdade sobre quem somos. Jesus nos livra do pecado, resgata a nossa identidade e então a consciência se torna livre e livre para pensar nas coisas do alto. Com a mente renovada, família, entendemos que fomos resgatados para viver um relacionamento real com Ele. E essa mudança de mentalidade nos faz compreender que somos filhos amados e, por isso, o Pai amoroso se agrada em se relacionar conosco. Quando Ele nos vê, não nos olha com ira por causa dos pecados, mas vê o justo, Jesus Cristo, que morreu por nós. Então, vem duas perguntas aqui. Quais pensamentos ainda aprisionam minha mente? Tenho me aproximado de Deus como filho ou ainda ajo como alguém distante? E para finalizar, viva livre da acusação. Viva livre da acusação. Apocalipse 12, versículo 10 a 11 diz assim, Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram nem a própria vida. Uma das ferramentas, gente, que o diabo mais vai tentar usar contra nós
é a acusação. Ele sempre vai tentar usar erros do passado no intuito de nos fazer parar no presente. O inimigo vai tentar, de todas as formas, fazer com que pensemos que somos os nossos erros do passado. Mas nada do passado possui mais autoridade sobre quem está em Cristo Jesus. Romanos 8, 1 e 2 diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não somos um povo preso ao passado. Não negamos a nossa história nem o que vivemos, mas ressignificamos tudo a partir da vitória de Cristo na cruz. O que antes era erro, hoje é evidência a graça de Deus sobre nós e se torna um testemunho vivo do poder do sangue de Jesus. Duas perguntas finais. Existe alguma acusação do passado que ainda influencia minhas decisões? Como posso responder espiritualmente quando essas acusações voltarem? Elas podem surgir. Conclusão. O poder do sangue de Jesus é definitivo para nos salvar e libertar. E ponto final. Não é como os sacrifícios do Antigo Testamento, que apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Os sacrifícios expiatórios tinham a função de cobrir pecados, mas não tinham capacidade de produzir verdadeira transformação. É necessário saber do que fomos salvos e libertos, pois, se não compreendemos qual era a nossa culpa e condenação, nunca entenderemos o quanto custou para Jesus. Eu quero finalizar recitando uma frase de John Stott, que diz assim, quem não entende a necessidade da cruz, não entende a gravidade do pecado. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.